2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Ora, Eliseu estava sofrendo a doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Como eu disse na primeira mensagem, esse é um texto que, quando nós lemos, as nossas orelhas começam a coçar em sinal de que há alguma coisa que Deus quer revelar, porque é uma situação estranha, uma situação diferenciada, salta aos nossos olhos. Por que Eliseu fica tão zangado e frustrado com o rei Jeoás, se ele não falou para Jeoás quantas flechas Jeoás deveria fincar no chão? Vamos voltar atrás no tempo, quando Jeú, avô de Jeoás, é que era o rei. Deus levantou Jeú para destruir a casa de Acabe e Jezabel, que enquanto reinaram sobre Israel, a nação do norte, a levaram a terrível idolatria, licenciosidade moral e espiritual. Quem não se lembra de Elias tendo um embate com os sacerdotes de Baal e Azera, fugindo de Jezabel, profetizando e ficando sem chover sobre Israel, depois profetizando novamente e a chuva voltando. Pois Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo e Eliseu, seu discípulo, permanece e recebe a unção de Deus que estava sobre Elias. E Eliseu passa a ser o profeta que Deus vai usar agora. Deus usa Eliseu, para profetizar para Jeú e dizer para Jeú: você vai ser o próximo rei. Então Deus levanta Jeú para destruir a casa de Acabe e Jezabel, que tinham transformado Israel em um ambiente de corrupção moral e espiritual terrível. Nem nos tempos do primeiro rei Jeroboão a coisa foi desse jeito. Jeú então assume o reino depois de depor Acabe e Jezabel, e ele promove uma grande reforma religiosa, destruindo a idolatria que foi estabelecida por Acabe, e por causa disso Deus lhe promete que manterá a sua linhagem, ou seja, a sua descendência no trono até a 4ª geração. Você vai encontrar isso em 2 Reis capítulo 10, versículo 30. Mas depois, com o passar do tempo, Jeú, ele se torna idólatra, mantendo os bezerros de ouro que Jeroboão colocara em Betel e em Dan,
duas cidades estratégicas dentro do reino de Israel, que tinha como propósito impedir que o povo de Israel fosse a Jerusalém para o templo, para cultuar e adorar a Deus. Algumas coisas são importantes na composição de uma nação. É preciso falar uma língua, ter uma língua nacional. Vamos falando no contexto daquele tempo, né? Falar uma língua nacional, ter um território, estar estabelecido sob um só governo e terem uma religião. O povo de Israel foi chamado Israel, descendente de Jacó, cujo nome foi transformado ou foi mudado em Israel, que eram as 12 tribos. Mas por causa do erro de Roboão, o reino de Israel, que foi consolidado por Davi, expandido por Salomão, acaba sendo dividido. 10 tribos ficam com a nação do norte, que permanece sendo chamada de Israel. 2 tribos ficam no sul, chamado Reino de Judá. Pois bem, Jeroboão, quando assume o reino de Israel, nação do norte, o que ele faz? Ele manda fazer bezerros de ouro, coloca um bezerro de ouro em Dan e outro lá em Betel, e diz para a nação: agora este é o Deus de Israel. A religião oficial de Israel agora é Baal. Vocês não precisam mais ter que ir a Jerusalém, ao templo, para adorar. Então, a constituição de uma nova religião, dentro do contexto religioso e cultural de Israel, as 10 tribos do norte, foi por uma razão política. Irmãos, quanta coisa se faz errado por causa da política. Sempre foi assim. Quantas decisões são tomadas sem ser do interesse da coletividade por alguns que sempre detiveram o poder. Naquele tempo, o povo não podia escolher os seus governantes. Eles obedeciam. Mas hoje, nós que vivemos no Brasil, numa nação que ainda é democrática, que tem uma Constituição democrática, que tem a liberdade de cada cidadão expressar a sua vontade para eleger quem julgar mais capacitado para legislar, para governar. Nós temos um privilégio extraordinário, mas também uma responsabilidade que está nas nossas mãos e não nas mãos daqueles que foram eleitos. Porque se eles não se houverem com justiça, equidade, honradez, está em nossas mãos dizer: não os queremos aí. Se eles estiverem intencionados em fazer alguma lei que vá contra aquilo que são os interesses da nossa nação, que firam os nossos princípios, que agridam as nossas famílias, que atentem contra a nossa liberdade, nós temos a liberdade, o direito e perante Deus a responsabilidade de não permitirmos que isso aconteça. Não pode um punhado de gente eleita para governar ou legislar decidir o destino da nação para amaldiçoá-la, se o povo tem o direito e o dever de zelar pela sua integridade, se estes não fizerem. Mas naquele contexto não era assim. Então Jeroboão, ele coloca um ídolo em Dan, outro em Betel, e diz para o povo: agora ninguém mais desce. Até a língua hebraica falada por eles
se tornou diferente, com sotaque diferente. Aqui no Brasil a gente tem alguns sotaques, né? Se você conversar com um paulista, você logo percebe o paulista. O paulista vai dizer carne, porta. Se você vai para o sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você vai ouvir o sulista falando com sotaque meio cantarolado, tchê. Se você vai para o estado de Minas Gerais, né, lá para a terra do pão de queijo, você vai ouvir as pessoas falando muita coisa no diminutivo. Vamos tomar um cafezinho, um queijinho, né? Um pãozinho. Aquele moço ali está com um trem nos olhos, né? Tem os sotaques e tem os regionalismos. Você vai para a Bahia, chega lá no Nordeste, na Bahia, ô meu rei, é aquela coisa cantada, né? Ô meu rei, pode não. Você vai para o Ceará, não se aveste. Então você tem os regionalismos na língua portuguesa. Israel, as 10 tribos do norte, também desenvolveram um sotaque diferente. Tanto que quando eles vão ter conflito, para saber quem era de que lado, né? Se do norte ou se do sul, era só mandar falar a palavra cibolete. Se o cara falava chibolete, sabia que esse não é daqui. Se falasse cibolete, esse daqui. Porque tinha uma dificuldade. É a mesma coisa. Eu me lembro quando garoto, na noite de véspera de vir para o Rio de Janeiro, meus tios na sala da casa do meu avô, dizendo, esse agora quando voltar de lá, volta a falar do arroz, vocês. Eu acredito que por causa disso, ficou incutido na minha mente, falei, eu nunca vou mudar meu sotaque. Aí alguns ficam achando que eu sou ou paulista ou mineiro, porque eu puxo um pouquinho S, né? Já não puxo tanto quanto antes, porque também 40 e... deixa para lá. Pois bem, Jeú realiza esse processo de reforma em Israel, mas ele também conduziu o povo à idolatria, e por consequência desta corrupção espiritual, por interesses políticos, Deus retira de Israel a sua proteção, e a partir de então, a Síria começa a investir contra Israel e a impor-lhe pesadas perdas. Começa pela Síria vindo na fronteira e invadindo cidades e tomando colheitas. É Deus dizendo, opa, vamos resolver esse problema aí, vamos trocar essa situação, vamos acertar as coisas. Mas Jeú não fez não. E por causa disso, a Síria foi se tornando cada vez mais forte, e cada vez mais penetrando o território de Israel. Quando Jeú morre, o seu filho Jeoacás, primeira geração da promessa de Deus. Deus prometeu, 4 gerações sentarão no trono depois de você, descendentes teus. E Jeoacás, ele assume o trono do reino de Israel, o reino do norte. Jeoacás foi um rei ainda pior que o seu pai Jeú, e levou Israel a sofrer ainda mais com a Síria, ao ponto em que o exército de Israel foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e apenas 1000 soldados. Você, quando ler a história de Israel e de Judá, você verá que Israel teve centenas de milhares compondo o seu exército. Agora, aqui no reinado de Jeoacás, a coisa se tornou tão feia, tão ruim, que Jeoacás
chegou ao ponto de ficar com apenas 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e apenas 1000 soldados a pé. Jeoacás morre, e então vem o seu filho Jeoás, este do texto que nós lemos, para reinar em seu lugar, e tal como seu avô Jeú, e como seu pai Jeoacás, Jeoás não anda nos caminhos do Senhor. Jeoás, como Jeú e Jeoacás, tem um pé no temor de Deus e um pé na idolatria por causa dos seus interesses políticos, da manutenção do poder, não querendo permitir que o povo indo para Jerusalém pudesse ser influenciado pelo ensino dos sacerdotes, dos levitas, e viesse a se insurgir contra o seu reino, bandeando-se para o lado da casa de Davi, porque nunca faltou descendente de Davi no trono de Judá. Pois bem, Jeoás recebe um reino falido, mas ele exerce um bom governo, e vitorioso na batalha contra o reino de Judá, ainda que permanecesse sob a constante ameaça da Síria. E é nesse contexto que Jeoás agora vai visitar Eliseu. Jeoás está ele pegou um reino completamente destruído, falido, na bancarrota, com um exército de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 1000 soldados, e ele tem que começar o reino dele numa condição terrível como essa. Mas quem é que estava lá em Israel? Um homem de Deus extraordinário, cheio da unção do Senhor, chamado profeta Eliseu. É por causa disto que Jeoás, quando chega para visitar Eliseu, ele tem aquele choro e esboça aquela reação quando vê Eliseu ali moribundo, prestes a morrer na sua cama, no seu leito de enfermidade. Ele reconhecia o grande poder do Senhor que se manifestava através do profeta Eliseu, que foi quem Deus usou para despertar seu avô Jeú para a tarefa de livrar Israel da casa de Acabe e Jezabel. Porém, Eliseu está morrendo, e Jeoás sabe que está perdendo um único elo entre Israel e o Deus vivo, e que ficará sem a proteção do Senhor. Irmãos, quanta gente há por aí que diz que crê em Deus, que diz que sabe que Deus existe, crê em Deus e diz que sabe que Deus existe, mas não toma posição com o Senhor, não larga aquilo que há na sua vida, que sabe que está errado, que ofende a Deus, que não agrada a Deus, e por causa disso não pode viver sob a bênção de Deus, mas ainda assim tem temor de Deus. Quer estar em contato com Deus, mas não quer entregar-se 100% plenamente para Deus. Jeoás faz assim, tal como seu pai, seu avô Jeú, tal como seu pai Jeoacás. Por quê? Apegado a coisas. Quais eram as coisas que ele estava apegado? Ao reino, à posição de rei, o medo de perder o reinado. Se eu me volto para Deus 100%, eu vou ter que dizer para o povo: olha, agora a gente volta para Jerusalém, a gente vai voltar para Jerusalém, a gente vai voltar a cultuar a Deus lá no templo, que Salomão consagrou e a glória do Senhor encheu, nós vamos voltar a ser ensinados pelos levitas, eu vou trazer os levitas aqui para Israel, eles vão poder ensinar todo mundo e nós vamos voltar para Deus. E o medo do povo se voltar para o reino de Judá e estabelecer o rei de Judá como seu rei, porque afinal de contas ele era descendente da casa de Davi, aquele que tinha a promessa de Deus.
Quanta gente há que quer Deus, mas não se apega em absoluta rendição ao senhorio de Jesus Cristo. Recebe, diz, eu aceito Jesus, mas não recebe Jesus como seu Senhor. E Jesus diz: nem todo aquele que me chamar de Senhor entrará no reino do céu, reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eliseu está morrendo. Jeoás sabe que está perdendo o único elo entre Deus, entre Israel e Deus, e ele vai ficar sem a proteção do Senhor. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, vai dar uma oportunidade a Jeoás de preservar a palavra empenhada pelo Senhor a Jeú, seu avô, pois Jeoás ainda é a segunda das 4 gerações que o Senhor prometera a Jeú que permaneceria no reino, no trono. Deus é fiel, irmão, você crê nisso? Apesar de mim e de você, Ele é fiel. Mas Deus que prometeu que 4 gerações de descendentes de Jeú assumiriam o trono de Israel, Deus não disse que isso seria com prosperidade e bênção. Porque prosperidade e bênção são consequência dos nossos méritos. Eu vou falar de outra maneira. Se nós não fizermos por merecermos as bênçãos de Deus, nós não as experimentaremos. Quem aqui está salvo e vai para o céu porque recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador? Levanta a mão e dá glória a Deus. Mas Deus não prometeu que você, por causa disso, vai viver aqui na terra sendo abençoado. Você vai ter casa própria, você vai ter carro, você vai deixar de ser empregado para ser patrão, você vai viver uma vida. Não. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor é: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da... E o que essa palavra quer dizer? Se você der ouvidos e obedecer a minha palavra para viver de tal modo a dar prazer ao meu coração, a bênção vem. A gente ainda não foi para o céu. Salvação e vida eterna é para a vida eterna, é para a vida após essa vida. Mas enquanto vivendo nesse mundo, nós temos que merecer as bênçãos. Porque o mundo está sob o domínio do diabo. E o diabo não abrirá mão de nada para alguém que é tornado filho de Deus, filha de Deus, por ter recebido Jesus como Salvador e Senhor. Não mesmo. Alguém aqui já teve um carrapato agarrado em si? Eu já perdi a conta de quantas vezes. Quem aqui já teve um carrapato? Irmão, não é vergonha nenhuma, a gente está andando no mato, né? Às vezes pode estar até dentro de casa, a gente vai na roça, passa lá no lugar, tem mato, grama, passou pertinho, quando vê só, vai tomar um banho, tem uma surpresa. Às vezes, alguns dias depois, né? É que vai descobrir que o bicho é terrível. Quem aí, além de mim? O Zago pode falar que o Zago não teve um carrapato só. O Zago teve uma multidão de carrapato. A praga do Egito de carrapato foi para cima de Zago e de mim. Lembra daquela situação? Meu pai, o que foi aquilo, né? Que desespero, cara, que negócio. Só porque a gente andou num lugar de mato seco dessa altura. Quando a gente chegou num lugar limpo, que a gente foi tirar o mato, aquela coisa, irmão, eram centenas subindo pela calça. Está nervoso? Só de falar já ficou aqui, ó. Pois é. Carrapato é um troço terrível, um bicho terrível. Ele agarra, e para arrancar e tirar, que dificuldade. Pois o diabo, ele se agarra, ele não quer largar não. E ele só deixa, ele só abre mão para um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Um cristão que está buscando viver com autenticidade a sua vida sobre os princípios e valores da palavra de Deus. Um crente que está em Cristo, porque a promessa do Senhor é que para aquele que está em Cristo, pode todas as coisas.
E diz o Senhor: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio. Não tem espírito imundo, não tem demônio, não tem diabo nenhum para reter a bênção do crente. Por quê? Porque o Senhor é com ele. Aleluia. Pois olha, lá está Jeoás visitando Jeú no leito de morte. Eliseu usa de um ato profético para mostrar a Jeoás que ele é a flecha certeira que o Senhor quer usar, mas ele deveria se submeter a ser dirigido, guiado e controlado pelo Senhor e não confiar na sua própria capacidade. Nós vimos isso na mensagem passada. Verso 15 a 17 diz: e Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Quantas flechas Eliseu pediu? Quantas? 3, 5. Quantas flechas? Algumas. E algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Agora, Eliseu vai dar uma outra instrução a Jeoás, pois o que Deus queria que fosse profetizado ainda não estava completo. Verso 18 e 19, em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E golpeou o chão 3 vezes e parou. Quantas vezes ele fez? 3 vezes e parou, significando que ficaram ainda flechas. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Queridos, quem já leu a palavra de Deus, a Bíblia toda, e conhece a história do reino de Israel, sabe que a Síria vai acabar, décadas à frente, a destruir completamente o reino de Israel. Jeoás teve na sua mão o poder para destruir o inimigo de Israel. E por que Eliseu ficou irado se Jeoás fez o que ele mandou? Não, amados, Jeoás não fez o que Eliseu mandou da parte de Deus. Veja que Eliseu mandou que Jeoás pegasse o arco e quantas flechas? 4? Não, pegasse... Algumas versões dizem um punhado de flechas. As flechas normalmente ficavam numa aljava. E quem estava com um arco não ia andar com 1, 2 ou 3 flechas, andava com a aljava cheia de flechas. Quantas flechas tinha naquela aljava? Não se sabe, mas eram várias. Era um punhado delas. E o que Eliseu disse para pegar quantas flechas e ficar no chão? 3? 4? Não. Ele disse para pegar as flechas e fincá-las no chão. Jeoás provavelmente não estava acreditando em nada. Talvez estivesse pensando que tudo aquilo era apenas um ato sem valor, algo da cabeça de um profeta velho, moribundo, no seu leito de morte. E por causa disso ele deixaria de receber a bênção completa que Deus queria dar a Israel. Ele que pegou as flechas, o profeta mandou: pega as flechas, agora finca as flechas no chão. Era para fincar as flechas todas. Ele finca 1, finca 2, finca 3, faz lembrar Naamã, que vai até Eliseu, o mesmo Eliseu que agora está moribundo.
Ele que foi influenciado por uma escrava que ele levou no meio do povo de Israel, em uma das batalhas. Ele faz uma viagem da Síria até Israel para estar em contato com Eliseu. Eliseu nem o recebe. Manda o seu discípulo dizer para ele: ó, o profeta falou para você ir ali no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Lá está Naamã, mergulha uma vez, nada, ele que era leproso. Mergulha 2, nada. Mergulha 3, nada. Ele já está irado só de ter que mergulhar num rio barrento, um riozinho estreito. Enquanto na terra dele há rios mais largos, caudalosos, de águas claras. Mas a diferença é que alguém muito inteligentemente, sábio, diz para Naamã: peraí, o profeta não falou que eram 7 vezes, meu rei? Só vai perder o que se mergulhar 7 vezes? Mergulha aí. Agora, quem está falando com o rei não é um discípulo que foi lá levar um recado, é o próprio Eliseu, e falando para o rei dele. O rei que se prostra diante dele no leito de morte e chora, porque sabe que está perdendo o elo entre ele e Deus. Mas ele nem assim faz de forma adequada aquilo que deveria. O que a gente aprende com isso? Amados, aquilo que é feito por religiosidade não será recebido por Deus. Ouça isso. Deus quer abençoar você, mas se o que você faz não é por fé, não é de todo o coração, não é do jeito que Deus estabeleceu para ser, você não poderá ser abençoado. Deus queria abençoar Jeoás, Deus queria abençoar Israel através dele, Deus queria abençoar a família de Jeoás, mas Jeoás não tinha um coração inteiro para com Deus. Jeoás estava dividido entre temer a Deus e ficar apegado às coisas, à realidade, o reino, o poder, o usufruir de coisas que para fazê-lo estaria desonrando e entristecendo a Deus. Tal como tem pessoas hoje que vão à igreja, cultuam a Deus, mas não fazem uma aliança com Ele para viver em santidade. Estão enganando a si mesmas. Deus queria abençoar, mas Jeoás não tinha um coração inteiro para com Deus e por isso não discerniu a verdade, não creu no propósito, não levou em conta que estava diante daquele a quem ele reconhecia como os carros e os cavaleiros de Israel, ou seja, o elo com Deus que nos dá segurança e prosperidade. Jeoás comprometeu o futuro de família, o futuro da sua nação. Ele poderia ter conseguido de Deus, como Jeú, seu avô, que o Senhor se alegrasse dele e acrescentasse ainda muitas outras gerações na sua descendência no trono de Israel. Deus disse para Jeú, por causa do que ele fez: você vai ter 4 gerações sentando ali no trono depois de você, descendentes teus. Jeoás teve a oportunidade de, obedecendo a Deus e honrando a Deus, ouvir Deus: eu disse para o teu pai que 4 gerações depois dele sentariam, mas por tua causa eu vou colocar mais 4 depois das 4. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão? Sabe o que isso nos ensina, minha irmã? Que a bênção que eu recebi ontem e a promessa de Deus para o meu futuro, ela pode ser ainda muito maior, dependendo do que eu estou fazendo hoje. Porque para eu entrar no gozo da bênção nessa terra, tem que ser por merecimento. Quantos estão comprometendo o futuro do seu empreendimento? Quantos estão comprometendo o futuro dos seus colaboradores, da sua família, por não terem suas vidas no altar do Senhor? Quantos pais estão privando os seus filhos das bênçãos de Deus, por não terem uma vida de comunhão com o Senhor e a sua palavra?
Deixa eu te dizer uma coisa. A ciência chamada epigenética hoje está comprovando o que a palavra de Deus diz. Eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Aquilo que eu faço, aquilo que eu me torno, aquilo em que eu me permito conviver, me relacionar, que traz influência psíquica, emocional para a minha vida, vai influenciar o filho que eu vou gerar. Isso é tão claro, mas tão claro, que hoje, há muito tempo já, não hoje, há muito tempo, a própria medicina, quando chega uma pessoa perante o médico, uma das perguntas que ele faz é: tem algum caso de hipertensão na família? Tem algum caso de diabetes na família? E começa a elencar outras enfermidades. Qual o propósito disso? Porque se meu pai tinha, eu tenho propensão a também ter. Quantos pais estão privando seus filhos das bênçãos de Deus, por não terem uma vida de comunhão com o Senhor e sua palavra? Eu vou te dar um exemplo. O que são o dízimo e a oferta, se não um ato profético? Tem muita gente que é crente tradicional, fala esse negócio de ato profético, isso é coisa para quem é pentecostal, para quem tudo espiritualiza, para quem tudo é demônio. Ah, é? Mas entregar dízimo e oferta é ato profético. Como assim, pastor? É ato profético? Ué, Deus faz algum uso do dinheiro? Deus usa o dinheiro do dízimo? Deus usa o dinheiro da oferta para aumentar o terreno dele no céu? Deus usa o dinheiro do dízimo, o dinheiro da oferta, para fazer alguma coisa, comprar um carro zero? Deus faz o que com o dinheiro? Deus não faz nada com o dinheiro. Deus usa a igreja para fazer. Mas por que dízimo e oferta é um ato profético? Porque o ato profético, ele traz representação física daquilo que tem conceito e valor espiritual. O que representa o dízimo? Dízimo é fidelidade. O que representa a entrega fiel do dízimo? Que você é fiel a Deus, porque crê que tudo que existe foi feito por Ele, e a Ele pertence, e você é obediente devolvendo o que Ele estabeleceu. Então, quando você vem entregar o dízimo, qual é o ato profético que você está fazendo? Você está fazendo um ato profético que declara: eu sou fiel a Deus, que estabeleceu que 10% de toda a minha renda eu devo devolver para Ele, porque dEle são todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, e eu reconheço isso. O que é a oferta? O que ela representa? Ela representa adoração. E o que representa a entrega voluntária e com excelência da oferta? Que você reconhece que Deus é o Senhor e Todo-Poderoso, que você é dele, você foi comprado pelo preço precioso do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Logo, você não vai viver a sua vida aqui na terra para usufruir sem nenhum compromisso com o propósito de Deus para a sua existência. Então a oferta é o ato profético que reconhece Deus como Senhor, provedor, supridor na sua vida, por isso você o adora. Mas você pode entregar oferta por religiosidade, você pode entregar uma oferta por barganha. Vou entregar essa oferta, como muitos estão por aí propagando em certas igrejas, vou entregar essa oferta aqui porque Deus vai abrir a porta para mim, eu vou sair de empregado para patrão, eu vou ter meu carro zero, eu vou...
Você pode entregar por religiosidade ou por barganha, mas isso não será recebido por Deus como adoração, e a promessa do Senhor de abençoar você não será cumprida. Você quer ver uma coisa terrível? Olha como tem crente Jeoás à beça por aí. E aí aquilo que eu vou falar agora, com certeza vai me trazer repercussões, porque eu vou desagradar algumas pessoas. A palavra do Senhor, quando pregada pelo próprio Senhor Jesus, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ouça. E se essa palavra que vou dizer agora é para você, você tem duas coisas para fazer: ficar zangado, chateado, triste, aborrecido comigo, e se for membro dessa igreja até querer sair daqui, ou você vai refletir isso à luz da palavra de Deus e tomar um posicionamento diferente. Tem crente que está aposentado, não trabalha mais para se sustentar e não está servindo a Deus. Tem tempo, tem saúde, não precisa investir o tempo para a sua subsistência, mas Satanás botou na cabeça desse crente que agora ele está livre para folgar e viver a vida usufruindo da sua aposentadoria, porque trabalhou muito a vida toda. E o que diz Efésios capítulo 1? Que nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. E o que diz o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que diz a palavra de Deus? Que eu fui comprado por alto preço pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu que estava morto e condenado ao inferno por ser pecador. Aí eu digo que eu sou de Jesus, que eu sou servo de Jesus. Eu me aposento, eu tenho saúde, não preciso mais me sustentar ou trabalhar para me sustentar, e eu não invisto o tempo que eu tenho para trazer pessoas para Jesus, para servir a causa de Cristo. Eu não escrevo uma carta para um detento, eu não me correspondo com um detento que recebeu Jesus lá na cadeia e se converteu, e se depender de mim, ele vai permanecer na cadeia sem ter ninguém aqui de fora, dando a ele expectativa, esperança, alento, conforto e refrigério da parte de Deus, e instrução da palavra do Senhor. Eu não visito enfermos, eu não visito quem está no hospital, eu não visito quem está em casa impossibilitado, eu não me disponho para servir ao ministério da igreja, eu fico esperando se me chamam, eu não me ofereço. E se eu tenho algum recurso a mais, eu vou me colocar numa condição de usufruir disso. Afinal de contas, eu fui por merecer, eu trabalhei muito. E agora, eu vou fazer igualzinho o cara da parábola de Jesus. Ó minha alma, folga e aproveita e se deleita com tudo aquilo que você amealhou. E o Senhor diz: tolo, hoje pedirão a tua alma. E o que será? O que a gente aprende com Jeoás e Jeú é que ele deveria ter pego todas as flechas que ele tinha à mão e obedecido a palavra de Deus pela boca do profeta.
Deus tem falado com você. Deus tem usado o profeta aqui e onde quer que seja, a Bíblia Sagrada, para falar com você. Você tem se aproveitado e se apropriado de toda a palavra de Deus, ou você tem usado apenas algumas coisas e com outras você não tem se comprometido? Pensa sobre isso. Há promessas de Deus para todos nós, amados, mas nós estamos vivendo numa realidade, num contexto social, que de muito tempo temos sido influenciados por meios de comunicação, por ideologias que são instruídas em bancos de escola, de faculdade, para sermos geração do fast food, a geração que olha somente para si e busca os seus próprios interesses, que cada vez mais se afasta de Deus e o busca apenas como quem vai no pronto-socorro, esperando que Deus tenha compaixão, que a oração da fé do líder faça toda a diferença. Lá estava Eliseu, lá estava Eliseu, cheio da unção e do poder do Senhor. Mas Eliseu está dizendo: quem vai fazer a diferença para o futuro aqui na tua vida e no futuro de Israel, Jeoás, é você. Você é essa flecha que o Senhor quer lançar para o futuro. Mas Jeoás não se colocou de forma adequada para ser essa flecha. Em verdade, 3 vezes Jeoás vai ter um embate contra os sírios e ele derrota os sírios. Aquele que pegou uma nação falida com 10 cavaleiros, a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 1000 soldados, apenas 3 vezes ele vai se colocar em batalha contra os sírios e os vence. Por quê? Porque Deus é fiel. A promessa de Deus pela boca de Eliseu se cumpriria, mas infelizmente, na 4ª geração depois de Jeú, como prometido por Deus, o último dos descendentes de Jeú, é deposto um rei estranho que não era da sua família, assume, e mais na frente, Israel é completamente destruído. Meu irmão, minha irmã, você tem promessa de Deus. Há inúmeras promessas de Deus nas páginas da Bíblia Sagrada que são para mim e para você. Inúmeras. Mas essas promessas não são para qualquer pessoa. O Senhor diz: eu amo os que me amam, e aos que diligentemente me buscam, me acharão. Aqueles que o fazem em espírito e em verdade, aqueles que o fazem de todo o coração. O que é que você tem? A que você está apegado e que tem impedido você de se entregar totalmente para o Senhor e receber a bênção de Deus? Satanás tem dito para você que se você se apegar com Deus, você vai perder isso que você tem e que para você parece ser extraordinário, maravilhoso, você se sente bem com isso, mas na verdade isso tem sido uma pedra de tropeço entre você e a bênção de Deus. Aquilo que hoje parece ser maravilhoso, bom para você, ali na frente você verá que era só Denorex, tinha aparência, mas não pode, porque não há bênção fora da comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz que o diabo, ele é tão terrível que ele se faz passar até por anjo de luz para enganar as pessoas. Ele coloca uma pessoa que parece tudo de bom na vida da gente, mas para nos desviar do caminho do Senhor, para se tornar um sócio.
para se envolver afetivamente. Por isso a palavra de Deus diz: não busca um jugo desigual. Deus quer abençoar você, meu irmão, minha irmã. Deus queria abençoar o povo de Israel, descendência de Jacó, de Isaac, de Abraão. Mas eles estavam sob a autoridade de um rei que estava tão apegado ao padrão de vida que ele se acostumou, ao trono em que ele estava sentado, ao poder político que ele obteve por herança, que ele não acreditou que se ele se entregasse 100% ao Senhor, Deus faria dele extraordinariamente abençoado, como Deus fez com Davi, como Deus fez com Salomão, poderia ter feito também com Jeoás. Deus quer fazer com você. Eu quero perguntar: Deus tem falado com você nessa noite? Essa palavra de Deus tem revelação para a tua vida? Você que está aqui presente, você que está participando conosco pela internet, essa palavra de Deus tem revelação para você, para a sua vida? Você não quer hoje, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você não quer voltar hoje para Jesus? Toma essa decisão. Tem um QR Code aí na sua tela, fotografa ele, tem algumas informações que a gente gostaria muito de receber da sua parte, para sabermos que você tomou essa decisão. A gente quer entrar em contato com você e te acompanhar. A gente quer orar com você e a gente quer andar junto com você. Você quer aprender o que fazer para dar prazer ao coração de Deus? Entre em contato conosco. Você quer saber o que fazer para se tornar membro desta igreja, ser batizado? Entre em contato conosco. O QR Code está aí. Mas você que está aqui presente, você toma hoje uma decisão. Essa palavra de Deus tem revelação para você. Você quer fazer uma aliança com o Senhor? Você quer entregar-se totalmente ao senhorio de Cristo Jesus, abrindo mão daquilo que te impede de estar integralmente no altar do Senhor? Você quer voltar para Jesus hoje? Você quer colocar a sua vida no altar do Senhor para servi-lo com todo o teu ser, com integridade? Você tem uma decisão que você toma hoje à luz dessa palavra revelada do Senhor? Então eu quero convidar você, onde você está, fique em pé, abre sua boca, começa a falar com Deus. Faça o mundo espiritual saber que você tem uma decisão e honre ao Senhor, porque a palavra do Senhor Deus diz: aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezarem, serão desmerecidos. É merecimento da bênção. Sem merecermos, nós não teremos. Entenda isso. Deus tem falado contigo? Não, pastor, não posso ficar sentado. Não pode. Porque quando você se levanta, você está fazendo também um ato profético. Ato profético é um ato que declara algo a respeito do que é verdade, daquilo que você está determinando para a sua vida em relação a Deus e o mundo espiritual. Por isso você é conduzido a tomar uma posição, sair desse lugar do conforto, do sentado, ficar em pé e começar a falar com Deus. Assim como ofertar e dizimar, fazer a sua decisão, saindo da posição que você se encontra, é um ato profético que você faz o mundo espiritual saber que você tem uma posição sendo firmada com o Senhor agora. Fala com Deus, é você e o Senhor agora.